Salve, meus queridos plantoides! Estufas caseiras, caixas de umidade, terrários, aquários. Vou trazer para vocês aqui alguns casos hoje dos benefícios, das práticas, das possibilidades que são bacanas aí quando você tem esse tipo de estrutura nas suas florestinhas, tá? São receptáculos aí muito úteis, muito legais e super convergentes para o nosso rolê de cultivo. Tá bem alto aqui, mas eu queria começar esses jardineiros urbanos pro Fly, mostrando para vocês como vai ficando a folhagem do Philodendron Ederaceum micans. Olha só, ele quando tutorado, escorado na parede, gente, ele ainda tá com esse sentimento, com essa textura velvet, né? Que é o aveludado, mas ele vai perdendo, tá? E olha como vai ficando grande as folhagens. Esse aqui é um micans tutorado. Aqui é uma parte mais inferior. Ele tá escalando aqui, subindo. Aqui a gente tem o Philodendron Paraíso Verde. Eu cheguei a postar essa folha, certo? A variegação estava bem predominante e agora ficou bem sutil. Eu não sei nem se dá para tratar como uma variação ou com algum tipo de descoloração, despigmentação a partir de relação de luminosidade, umidade e calor. Aqui na região sudeste, estou falando de São Paulo, é muito difícil a gente ter as folhagens comuns aí que a gente vê que marcam bastante este híbrido, potencial híbrido, né? Porque as condições de clima, luz, umidade e calor com uma certa frequência por um período maior, ele não se estabelece aqui. Então vejam só, todas essas folhas que eu mostrei para vocês são recentes, de gemas laterais, ok? Que vieram a partir daquele corte que eu tive que realizar na matriz, que estava lá no topo. Por quê? Por causa da chuva, da ventania aqui, ele envergou e quebrou. E aí automaticamente os brotos laterais que já estavam nascendo se sentiram mais estimulados para desenvolvimento. São 2 brotos laterais. Então vejam só, esses caras todos estão bem mais ou menos, né? Esse aqui talvez seja o único que esteja um pouco mais. Mas nos últimos dias, nas últimas semanas de março, ficou um clima bem característico de úmido, não tão quente, não tão calor e mais sombreado, e o sol já mais enfraquecido, né? Por causa da transição. Essa folha aqui, que é a última desta gema, deste broto lateral, ele veio dessa forma e já está evidente, a folha já está formada. Falta pouquinho para terminar de formar, tá meio molinha ainda, mas ela não escureceu, ela tá bem característica. E foi exatamente isso que aconteceu. No período que ela estava desenvolvendo, saindo da gema, se liberando, certo? O clima, luz versus calor, temperatura versus umidade, se manteve numa constância aí por alguns dias mais frequentes, dá para dizer até semanas,
E nessas condições ideais, a descoloração, a despigmentação mais característica do paraíso verde se estabeleceu, se fixou. Então esse cara aqui já dá para ver que ele vai se manter assim, ó, bem cara de paraíso verde mesmo. Quero mostrar também a evolução das mudinhas por semente do Anthurium scandens, que foi personagem principal do episódio de propagação de Anthurium por semente. Vamos ver juntos aqui. Estão bem visíveis as mudinhas, certo? Esse tsunami que rolou aqui nesse canto, acho que dá para ver, é que foi o seguinte: essa caixa de umidade, ela tem furinhos, certo? E ficou debaixo de uma região com goteira. A cobertura estava com uma goteira. Choveu torrencialmente aí, numa fase final em março. Simplesmente alagou, transbordou, subiu uns 4 dedos aqui. E aí eu tive que escoar essa água, por isso que ficou esse volume aqui. Aí eu reposicionei todas as mudinhas, não perdi nenhuma, por incrível que pareça, certo? Foi logo no dia seguinte do tsunami. E aí então estão elas aqui se estruturando. E uma solta aqui, ó. Raizinha, micropecíolo, lâmina foliar. Tô aqui com o meu mexidão de serrapilheira. Vocês estão se familiarizando já bastante com esse novo tipo de substrato aqui, que é master interessante. E o que eu vou fazer agora? Esse carinha aqui, ó, é um Philodendron El Choco Red, tá? Ele tá aqui já faz o quê? Uns 5, 6 meses já. Veio com essa única folha, que está amarelando agora. Estava nascendo uma gema, isso aqui estava verdinho, bonito. Estancou e parou. Deve estar com algum problema nas raízes aqui. Então vamos verificar juntos o que acontece, certo? Não sei, eu suponho que seja raiz, porque é muito tempo para um Philodendron estar nesse estágio ainda assim, ainda mais anunciar uma gema e secar desse jeito. Algo acontece por aqui. Então vamos ver. Exatamente isso, ó. A planta está sem raiz. O substrato tá... não dá para dizer que tá molhado, ele tá úmido, mas algo aconteceu aqui em termos de rega, certo? E essa planta não vingou ainda. E agora? Qual será o melhor procedimento, então? O que fazer? Estamos já no período de outono. Temos um pouco de podridão aqui, talvez. Mas ele está bem rígido, na verdade. Rígido até demais. Melhor que na água, eu vou lavar esse cara. Vou dar uma embrulhada com esfagno e deixar em algum cantinho lá no terrário aquário. Vou fazer o corte dessa lâmina foliar aqui, que ela está inútil. Lembrando que a parte vital de um Philodendron é o caule, certo? Então vamos lá. Caule lavado. Existiam algumas partes que estavam meio podres, talvez, meio moles, eu tirei. Boa parte da estrutura está intacta. Vamos dar aquela... Vou tirar essa lâmina foliar, pecíolo, porque vai ficar inútil isso aqui. Isso aqui só vai consumir energia da planta nesse processo. Aqui a parte vital. O que eu vou fazer agora? Uma leve embrulhada no esfagno.
O esfagno está umedecido. Como que é esfagno umedecido? É aquele cara que você vai deixar debaixo da torneira, encharcou, aperta até tirar todo o excesso de água e pronto. Isso é esfagno umedecido. Mais do que isso, é esfagno molhado, tá? No terrário aquário, então, que mantém umidade, o carinha aqui tem que ficar um pouquinho mais seco, inclusive, porque lá a umidade se mantém. Mais ou menos, não preciso cercar totalmente. A planta vai decidir aqui onde vai soltar a raiz. Tá vindo períodos mais frios, supostamente. Então, terrário aquário é o melhor lugar, tá? Para um serzinho desse que está zerado, vamos dizer assim. Eu vou deixar esse cara aqui, já volto. E vou trazer aqui um outro, o Anthurium no caso, que ilustra bastante esse caso aqui, esse casezinho, já na etapa que ele conseguiu se virar. Vamos lá. Esse Anthurium xanthophyloides, qual foi o caso? Ele tinha que chegar com uma lâmina foliar grande já. E chegou, só que no transporte o pecíolo quebrou bem na base. Então ele ficou com toco e um acúmulo de raízes. Fiz o tratamento na cobertura, né? Deixei envolto de esfagno, coloquei no vaso, mas por causa de todo esse estresse, além de tudo, as raízes começaram a apodrecer. Só que a sobra do processo. Passou meses e o bicho não desenvolvia. Insinuou uma gema, não cresceu. Igualzinho ao querido aqui, Philodendron El-Choco Red, certo? E aí o que eu fiz então? Depois de meses sem ver sucesso, fui checar, raízes estavam podres, fiz a lavagem em água corrente, tirei o excesso de tudo que estava mole, só que foi a sobra, certo? Não tinha nada aqui em cima, a geminha que insinuava também não prosperou, e aí eu coloquei no terrário aquário, nesse caso, ó, sem esfagno, só encostando as raízes na superfície do terrário aquário, que tem lá os insumos inertes. As raízes em si não desenvolveram, mas vejam só como é interessante o Anthurium. Nessa estrutura aqui está toda a vitalidade. Isso aqui é o vital para o Anthurium também. Então, antes das raízes novas aqui, que não tem sinal por enquanto, são as raízes antigas supostamente mortas, que não estão, né? Olha só. Soltou uma gema lateral, insinua uma geminha aqui, ó. Não sei se vai vir essa, mas uma lateral aqui já veio. E é uma plântula com algum nível de reset aí. Já até lembra um pouquinho do xanthophyloides, mas não tá tão narrow ainda, certo? Então, o El-Choco Red vai passar pelo mesmo processo que esse cara aqui. Por outros motivos de estresse, as raízes pereceram. A gema que tentou despontar após a quebra do pecíolo não prosperou. E agora, terrário aquário servindo muito bem como um terrário hospital dos bebês. Volta a ser bebê por um tempo, né? Normalmente quando um caule já é estruturado assim, grossinho, né, como a gente fala, as primeiras folhas vêm resetadas, plântulas, mas depois não demora muito para a planta já trazer folhas mais juvenis, mais reconhecíveis como espécie, né? Trago aqui antecipadamente o Philodendron bicolor. Bicolor por causa disso, ó. Verso burgundy. Lâmina foliar bem compridona e estreita e tal. Tem os pecíolos grossinhos, que lembra o Martianum, né? O Pacová. Supostamente acumula mais água. E esse carinha aqui é uma muda apical, ou seja, o ex-colecionador dele fez um corte, certo? Da parte apical, como vocês já viram em alguns casos aqui, o Erubescens, fiz a muda apical e tal. Isso aqui é uma gema foliar que está
nesse estágio aqui desde que veio para cá. E aí ele me mandou o corte não enraizado, tá? Chegou aqui, ele fez o corte no dia, horas depois já estava aqui. Ele protegeu a parte do corte com os produtos, as substâncias correspondentes para esse tipo de manipulação. E imediatamente quando chegou, peguei a plantinha, desembrulhei do esfagno, pedi para ele mandar no esfagno, né? Embora a viagem fosse curta. Replantei no substrato ideal, serrapilheira pura aqui, e deixei no terrário aquário. Antes de deixar no terrário aquário, eu fiz o quê? Fiz a rega em abundância, os furinhos que eu tinha feito estavam muito pequenos, encharcou. Aí eu fui furando de novo embaixo aqui com força, fez aquela ducha, aquela cachoeira e tal, enfim. Tirou o excesso de água e tá há uma semana no terrário aquário. Uma semana apenas. Terrário aquário, aumenta a temperatura, mantém a umidade do ar altíssima, mais de 80%, sempre. E a iluminação artificial, que mantém um padrão também, um período específico, que no meu caso eu acompanho o tempo do sol médio. Vejam só, uma semana. Vejam essa raiz aqui, essa raiz já ganha contornos fisiológicos de raiz que capta nutrientes. Essa raizinha aqui já perdeu aquela cara meio ressequida de raiz aérea que não grudou em tutor e já está ganhando estrutura de raiz subterrânea. Uma semana apenas. Bom, primeiro que é um Philodendron, mesmo sendo meio que um Espírito Sancti do Peru, certo? É Philodendron. Philodendron é mais robusto, é mais parrudo e tal em geral. E olha só, apenas uma semana a raiz aérea já se estruturou com fisiologia, com forma de raiz com capilaridade. Mais uma semana aqui ela cresce, ela pode capilarizar mais ainda e aí a planta segue o jogo. Quando isso se estabelecer, diferente do Anthurium, que eu mostrei, que às vezes raiz pode estar morta ou pode estar só no toco e o Anthurium já vai liberar a lâmina foliar, o Philodendron prefere primeiro estruturar raízes para depois dar sequência para essa história aqui, certo? Então, assim que isso aqui tiver num nível bom de captação de água, de nutrientes, aí ela vai falar, beleza, a gente segue o jogo agora com a lâmina foliar, ok? Mais um caso aqui de benefício dos plantoides que adotaram estufa caseira, caixa de umidade, terrário aquário. São todos meio que sinônimos aí, certo? As funcionalidades são as mesmas. Bom, primeiro, Anthurium rugulosum varsinitrum. Sinitrum. Realmente, o tempo que ele já está aqui, as folhas estão intactas e perfeitas. Lembra que a gente comentou que bulados assim costumam ser chatos e tal? A gente tem questões aí das folhas amarelarem com facilidade. Nasce uma folha, morre uma folha, né? Exemplos é o corrugatum, o pulverulentum, o splendidum, certo? Esse cara traz toda a estética, a forma buladona do jeito que a gente gosta, cordato e tal. E ó, no período que já tá, que também faz em torno de uma semana, um pouco menos, não há nenhum sinal de amarelamento. Ela está do jeito que veio e mais. Na estrutura de terrário aquário, ó, olha essa gema foliar aqui, ó, nova. Quando eu adquiri, que faz esse período que eu falei, menos de uma semana, deixa eu ver se eu foco aqui. Não havia um sinal evidente assim. Então, uma folhinha nova está vindo aí, né? A dúvida é, o rugulosum varsinitrum gostou do terrário aquário? Totalmente, certo? Essas plantas mais sensíveis, supostamente mais sensíveis, ou as espécies que vocês têm um sentido maior de raridade e tal, terrário aquário é perfeito assim, principalmente nesse período que a gente vai começar a entrar. Já estou adiantando um pouco aqui do
inverno, outono e inverno, o pessoal do sul já sabe, é pôr todas as plantas para dentro de casa, né? É todo um hábito aí adquirido, as regiões do sul que esfria muito, que bate aí 10 graus ou menos constantemente, e até menos do que isso, já sabem que pôr para dentro de casa é o pré-requisito mínimo, né? Essa movimentação aí de quem mora em casa, por exemplo, lá no sul. E muita gente no sul mora em casa, interior e tudo mais, certo? Então aqui mais um desempenho. E para concluir o episódio de casos do terrário aquário, né? Casos bem-sucedidos, eu cortei aqui, acabei de cortar uma mudinha, uma partezinha aqui, ó, do Philodendron Glad Hands, é um pedatum que tem uma variegação interessante, bem exclusiva, parece vírus mosaico, mas não é, tá? Cortei aqui 2 nós, um terceiro aqui em desenvolvimento ainda, certo? 2 aqui, e olha, essas raízes aéreas, embora não tenham se fixado em nada, como o ambiente é muito propício, está com capilaridades, não só no veio principal aqui, como também capilaridades secundárias aqui, tá vendo? Ó? Isso é uma condição muito ótima. Essa também está com capilaridades, esses pelinhos, ó. Então o replante em si, mesmo que o período do ano já não seja mais tão propício assim, tá calor, né, ainda. O replante em si vai ser quase que imediato. Eu colocando essa planta já direto num substrato serrapilheira, na veia. É o que eu vou fazer agora para concluir o episódio. A gente viu então diversos casos aí, alguns casos do terrário aquário como hospital, né? E nesse caso aqui é como um ambiente de ótima propagação. Dá uma ajeitada aqui nas raízes. Vou aproveitar aqui e já colocar um tutorzinho de apoio, não de enraizamento, e usar o velcro, que é esse cara aqui, ó. Esse velcro originalmente é para ser utilizado para organizar cabos de rede, fios elétricos e tal. Ele é mais barato e substitui muito bem este cara aqui, ó, que é importado. Sai mais caro, não é tão mais caro, mas sai mais caro, mais difícil de encontrar. E tem a mesmíssima funcionalidade, tá? Esse carinha, no caso, nem precisava dessa tutoração ainda, mas só para a gente exemplificar aqui também no Fly Channel, essas folhas curvadas aqui, esses pecíolos vão se endireitar depois, de acordo com a luz, onde eu deixá-los, certo? Então já pus um tutorzinho de aço aqui, não precisa de muito, é curto. A Bruna Três Árvores me perguntou, precisa deixar uma folga, precisa apertar muito, porque o caule vai engrossar, né? Olha, gente, essa parte do caule não engrossa, ele vai engrossando à medida que as raízes aéreas vão se fixando. Então a base fica estreita e vai ficando meio que um cone ao contrário, assim, tá? De cabeça para baixo. Então, assim, pode dar uma folga, óbvio, para a planta respirar, né? Não correr o risco de machucar o caule, mas é diferente de árvore, que o caule na base vai literalmente engrossando, tá legal? Então tá aqui, vai ter a rega em abundância já, tá? E finalizamos por aqui mais um Jardineiros Urbanos por Fly, com minhas experiências na florestinha. Valeu, queridos plantoides!